eu fui fazer uma vez um webinar. E eu coloquei muitas expectativas naquele webinar. Eu imaginei que aquele webinar seria um uau, uma virada, um negócio incrível para o meu negócio. E aí, sabe o que aconteceu? Quando eu abri a oportunidade de vendas naquele webinar, 0 vendas. Sim. Depois de alguns anos no mercado já, eu tive um webinar que tinha 0 vendas, que teve 0 vendas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, o podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. Quem tá falando aqui com você é Pedro Quintanilha. E eu sigo com você nesse desenvolvimento da sua mentalidade empreendedora, nesses episódios que eu tô gostando muito de ouvir o feedback, eu tô gostando muito de ver o print de vocês, cara, me marcando lá, @PHMQuintanilha, um monte de gente, né, falou que tá ouvindo a gente direto, toda semana, e gente mandando mensagem de aplicação já prática desses princípios, já vendo resultado nas suas vidas. É muito, muito, muito legal ver que essa mensagem de alguma forma tá te afetando positivamente e tá te levando para mais longe. E hoje eu tenho uma coisa importante para dividir com você. Eu quero trazer passos fundamentais para quem o quê? Para quem deseja se colocar numa rota de prosperidade, numa rota de crescimento, numa rota de desenvolvimento. Então, se você quer se colocar nessa rota onde tudo pode cooperar para que você possa avançar e crescer, empreendendo dentro dessa era digital, enfrentando os desafios e rompendo, esse episódio é para você. Eu quero começar dividindo um pouquinho, que a gente vai entrar um pouco nessa essência do empreender no digital, dentro de um princípio que a gente tem na mentalidade empreendedora, que na verdade é uma paráfrase de um cara chamado Bruce Lee. Então você já tem ouvido Bruce Lee. Bruce Lee foi um ator, né, de Kung Fu, muito famoso, de muitos anos atrás, e o Bruce Lee, ele tinha uma fala dele que era o Be Like Water, Be Like Water. Be Like Water é o seja como água, né? E eu trouxe essa frase para dentro de um lugar que é o seja como água, empreender é como água, o empreendedor é como água, né? Então, o empreendedor é como água, essa frase, o empreendedor é como água, ele vem do Be Like Water. E esse princípio, né, de você conseguir, basicamente se adaptar às circunstâncias, né? Quando a gente pensa na água, a gente pensa em quê? A gente pensa num elemento que se adapta às circunstâncias, que se molda, né? Se a gente pega uma água, né, pega a água, bota ela dentro de um pote, ela toma a forma do pote. Se a gente pega essa água dentro do pote e bota no congelador, ela vai congelar e ela vai congelar na forma do pote. Se a gente tira esse gelo de dentro do pote, bota ele em cima da pia, ela vai derreter e vai tomar a forma da pia. Isso pode ser ruim em algum nível, né? Quando a gente pensa sob a perspectiva de alguém que não tem uma forma definida. Agora, isso pode ser muito positivo quando a gente trata de um aspecto relacionado à resiliência necessária para que você possa progredir no seu negócio. Por isso que eu gosto tanto dessa metáfora, porque uma das coisas que você pode ter certeza no seu processo de desenvolvimento de um negócio digital é que, antes de ficar melhor, piora. Ai, Pedro, mas poxa, eu imaginei que você ia me falar sobre algo motivacional que poderia me dar um gás para avançar no dia de hoje e eu ia ficar muito feliz e motivado. E deixa eu te falar uma coisa, motivação nada tem a ver com animação. Então, quando a gente entende que vai ficar pior antes de ficar melhor, isso sim é para te trazer motivação. Porque motivação nada mais é do que motivo para agir. Então, se você tem consciência de que, às vezes, nesse momento da sua vida, você está passando por uma etapa difícil, você está passando por uma dificuldade, você está passando por um entrave, você está testando coisas e não está dando o resultado que você esperava, você está abaixo das suas expectativas, você está abaixo daquilo que você imaginou que seria, você ainda não desenvolveu todo o potencial que, inclusive, as pessoas dizem que você tem, eu tenho uma coisa importante para te dizer, cara. Vai ficar pior antes de ficar melhor. Então, se você hoje está na pior, é possível que o seu próximo passo
seja iniciar a melhora. É possível que o seu próximo passo seja você seguir melhorando. É possível que você tenha chegado no limite do pior. E aí, quando a gente chega no limite do pior, só tem uma alternativa. Sabe qual é? Começar a melhorar. E a gente começa a melhorar quando a gente entende que nós precisamos ser como água. E o que é ser como água, Pedro? Ser como água é você ter disposição para se adaptar às circunstâncias. Cara, existem momentos na sua vida que você vai fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo prático aqui. Eu fui fazer uma vez um webinar. O que é um webinar? Um webinar é uma palestra online para vendas, muito comum dentro do mercado digital. E eu coloquei muitas expectativas naquele webinar. Eu imaginei que aquele webinar seria uma virada, um negócio incrível para o meu negócio. E aí, eu canalizei energia, canalizei esforço, canalizei empenho para que aquele webinar pudesse acontecer. E aí, sabe o que aconteceu? Quando eu abri a oportunidade de vendas naquele webinar, 0 vendas. Sim. Depois de alguns anos no mercado já, eu tive um webinar que tinha 0 vendas, que teve 0 vendas. E aí? O que você faz nessa hora? Poxa, mas eu fiz tudo certo. Poxa, mas eu apliquei aqui a técnica X, Y, Z. Poxa, aquelas pessoas, vai botar a culpa nas pessoas, né? Ah, as pessoas não estavam qualificadas, elas não estavam preparadas, elas não estavam assim ou não estavam assado. E aí, o que você faz nessa hora? Quando você abre uma oportunidade e as pessoas não pegam. Você quer saber o que eu fiz? Eu desliguei o webinar. Eu fiquei mal, fiquei triste. Não vou te enganar, não. Eu não falei, oh, yes, que incrível, vem de 0. Não, cara, eu fiquei triste. Aí eu falei com o time, galera, amanhã nós temos um trabalho. Nós temos uma meta. A gente fez um webinar. O webinar não deu resultado nenhum. A gente vai pro telefone e vamos apresentar a proposta comercial do nosso produto para essas pessoas por telefone. E aí, sabe o que aconteceu? Alcançamos próximo da nossa meta. Não chegamos a bater a meta, seria muito legal, né? Se essa história fosse, e aí nós superamos a meta, explodimos e tudo mais. Não. Dessa vez, a gente chegou próximo da nossa meta. Não batemos ela, chegamos próximo. E isso acontece nas melhores famílias. Agora, o jogo não estava perdido. Eu não desisti. Eu me adaptei à circunstância. Ajustei. Cheguei perto da meta. E depois? Depois aquilo me deu força para melhorar. Me deu força para identificar o que estava dando certo, o que deu errado, o que pode melhorar no projeto. Me deu força para poder rever conceitos, princípios de marketing que eu tinha errado. Me deu forças para eu poder avançar, evoluir e melhorar. Para quê? Para não cometer esses erros de novo. Então, nem sempre tudo dá certo na nossa vida, cara. Na verdade, na maioria das vezes, as coisas dão errado. E, como diz Rock Balboa, né? Você tem que ser resistente, né? A vida é mais relacionada a quanto você resiste às pancadas dela do que o quanto você progride e avança. A vida não é só sucesso. Você acha que essa historinha aí, isso aí é conversa fiada de Instagram, cara. A gente erra, a gente se dá mal, a gente se enrola. Só que a disposição de voltar, de se adaptar, encontrar novos caminhos, é parte dessa mentalidade de ser como água. Esse é o segundo ponto. A água encontra novos caminhos. Então, às vezes, você está ali insistindo, batendo cabeça numa técnica, numa tática, num formato, num jeito, num mentor, E, cara, não tá rolando. E aí, sabe qual é a solução? Muitas vezes é mudar de direção sem perder a sua essência. Inclusive, tem um termo técnico para isso no mundo dos negócios, chama pivotar. Pivotar é mudar de direção sem abrir mão da sua essência. Às vezes você precisa mudar de direção. Às vezes você precisa mudar de negócio. Às vezes você precisa mudar de público.
Tem que ter consciência disso. Isso também reflete sabedoria. Ficar insistindo, muitas vezes, é só burrice mesmo. Não é perseverança, não. Então, saber quando desistir também é um caminho. E aí, quando eu falo de desistir, não estou falando de desistir da vida. Não estou falando de desistir... não, cara. Desistir de um projeto fracassado, de um projeto falido, de um projeto que não vai pra frente, que você já viu que não vai pra frente. Seu coração já está falando para você ir para um outro lugar. Só que falta muitas vezes o quê? A coragem para encontrar esse caminho. Porque você está rígido como gelo e não como água. Você está duro daquela forma e você esquece de que existe a possibilidade de você mudar de forma. Você não é sua formação. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é o que você faz. Você é quem você é. E você pode mudar. Inteligentes mudam de ideia. Se arrepender é uma atitude nobre. Tem gente que fala, não, eu não me arrependo de nada. Pô, conversa fiada, cara. Ou burrice mesmo. E eu me arrependo de um monte de coisa. Me arrependo mesmo. Eu gostaria de poder voltar e tomar atitudes diferentes em vários momentos da minha vida. Agora, não adianta se lamentar pelo que passou. Tem que seguir em frente. E esse é um outro princípio. A água segue em frente. E aí, tem disposição? Tem disposição? Então, cara, aplica esses 3 princípios e depois me conta como que a sua vida vai. Lembra, antes de ficar pior, antes de ficar melhor, fica pior. E seja como água. Beleza? Show de bola? Tamo junto? Então tá bom. Importante, tá? Importante. Quero que você compartilhe esse episódio com alguém. Eu acredito de verdade que esse episódio ele é para uma pessoa. Para aquela uma pessoa que tá precisando tomar um rumo diferente na vida. Fazer uma escolha difícil, sabe? Tá faltando um pouquinho de encorajamento. Então, eu quero que você pense aí agora em alguém. Pensa aí em alguém que você vê muito potencial. Que você fala assim, cara, essa pessoa, cara, ela é uma pessoa, cara, incrível. E ela merece mais da vida. Ela merece vencer. Ela merece seguir avançando. Eu não tô dizendo que ela é uma perdedora, nada disso, cara. Que você olha pra ela e fala, cara, você é uma pessoa que, cara, pode ir além. Eu quero que você consiga se abrir pra ir além. Manda esse episódio pra ela. Compartilha com ela esse episódio e ajuda ela a avançar. Se ela tiver que... E se você for essa pessoa, cara? Se você for essa pessoa, toma aí essa decisão que você já sabe que você precisa tomar. Para de dar desculpa e contar mentira pra você mesmo, cara. Para com isso. Você já sabe o que precisa fazer. Já sabe. Tá pagando, às vezes, caro pra poder ouvir um monte de coisa que você já sabe que você precisa fazer, cara. E tá tudo bem pagar pra ouvir coisas que você pode gerar resultado e avançar, crescer e desenvolver. Agora, pagar e não fazer o que você sabe que você precisa fazer? Tá errado, mano. Vai pra cima. Toma uma decisão. E muda. Depois você me conta. Tá bom? Vai ser um prazer ouvir tua história. @PHMQuintanilha é o lugar que a gente pode trocar ideia. @Mentalidade Academy é o Instagram da nossa empresa. Então, assim, se você quiser, inclusive, a nossa ajuda para romper com desafios, tem um link na descrição desse episódio aí, você pode olhar e ver se faz sentido para o seu momento, tá bom? Mas mais importante do que tudo isso, cara, é que você coloque em prática esses princípios que você acabou de receber aqui. E além disso,
que você possa compartilhar essa mensagem com alguém que precisa hoje escutar e ampliar a mentalidade empreendedora dela. Você tem a mentalidade empreendedora. E a partir do momento em que a gente tem a mentalidade empreendedora, cara, a gente tem uma responsabilidade também, que é a responsabilidade de levar essa mentalidade mais longe, para mais pessoas, e ajudar mais pessoas a romperem com o convencional, com o padrão. Beleza? Então, cara, se você tem a mentalidade empreendedora, a prova de que você tem é você compartilhar esse vídeo, esse áudio, esse podcast com mais alguém. Tamo junto, grande abraço e valeu! Até o nosso próximo episódio. Valeu!